Ele está de volta. Diego Souza reestreou pelo Sport Recife e, como sempre, decidiu, né? Decisivo. Diego Souza entrou ali na reta final, né? Já na parte final do segundo tempo da partida entre Sport e ABC, né? ABC Sport, porque o jogo aconteceu fora de casa. O Léo da Ilha vinha de uma sequência negativa, né? 2 derrotas, 2 empates e voltou a vencer. Gol de Diego Souza, que entrou no segundo tempo, né? Após uma assistência meio que sem querer. A verdade é essa, né? Uma assistência meio que sem querer do Rosales. O Diego Souza, oportunista, um jogador frio, um jogador que tem qualidade de área, né? O Diego Souza ele se transformou nesse centroavante, né? Quem acompanha a trajetória, quem conhece a história do Diego Souza sabe que ele começou no meio-campo, né? O meia, e foi avançando e se tornou homem referência. E foi hoje o responsável por essa vitória ao esporte, né? Então, de forma, claro que é provisória, mas o esporte volta à liderança agora, né, do Campeonato Brasileiro. Um resultado importantíssimo, né? Chega ali aos 50 pontos agora, né? O esporte chega aos 50 pontos, e aí fica faltando, na minha opinião, ali quatro vitórias nas últimas 10 partidas, ou seja, vai se tornando cada vez mais realidade, né, a possibilidade de acesso, né, do esporte à Série A. Somente uma tragédia, somente algo fora do normal, totalmente extraordinário, para que o esporte não esteja na Série A. Agora é voltar, né, a pontuar, voltar a vencer em casa, né? O próximo jogo do esporte será na ilha, né? Será na Ilha do Retiro, ou seja, volta a jogar em casa, né? E tirou também essa pressão. Né? O esporte, a gente sabe que chega nessa fase, algumas equipes, né? Algumas equipes começam a ter essa dificuldade, né? Na reta final de definir, de decidir, né? De decidir a sua condição no campeonato. E foi isso que aconteceu com o Sport Recife. É nítido que a ansiedade, né, o esporte vinha muito bem na competição, o próprio Vitória também, mas o esporte vinha muito bem, muito regular, era uma equipe difícil de perder, mas começou a oscilar na parte final da competição, né, a ansiedade também pesa, o time caiu de rendimento, perdeu o Juba, né, que era um dos principais atletas, mas chegou o Diego Souza. Né? O Juba, um jogador ainda jovem, um jogador que já é realidade, mas ainda promissor, o Diego Souza, uma realidade, um jogador decisivo, um jogador cascudo, que serve principalmente para jogos como esses, né? Um jogo travado, um jogo sem criatividade do esporte. Foi mais um jogo abaixo do esporte, um time sem criatividade, e o jogo foi decidido, foi definido numa bola alçada na área, né? O esporte ali na reta final, o Wagner Love, um jogador inteligente que é, tentou, né, a partir do momento que o Diego Souza entrou na partida, a se tornar ali praticamente um meia de criação, até porque o Jorginho hoje não estava bem, o Alan Ruiz também entrou bem até, mas ainda assim, o destaque para o Alan Ruiz, porque ele que levanta a bola, né, que é interceptada, é cortada pela defesa do ABC, volta no Rosales, que chuta de primeira, chuta mal, o Rosales também jogador muito mal, né, entrou devido à contusão do Eduardo, mas o oportunismo, né, a presença diária do Diego Souza foi fundamental. O esporte tem centroavante, ou melhor, o esporte tem dois centroavantes. O esporte tem dois centroavantes, assim que para a Série B são de altíssimos níveis. Nível, né? Só não são jogadores assim de excelência plena, porque a idade. Mas se fosse um pouco mais jovens, dois centroavantes o esporte tem mesmo na Série B, que muitos clubes de Série A não têm. Então, o esporte pode dizer que tem dois grandes centroavantes, né, somados os dois, é um absurdo a quantidade de gols, né? É a dupla de 700 gols, né? O Diego Souza, aproximadamente 300 gols na carreira, o Wagner Love, mais de 400 gols, ou seja, é uma dupla de centenas de gols marcados. É uma dupla que vai decidir jogos. Então, o esporte perdeu o Juba, perdeu volume de jogo, perdeu qualidade pelo lado do campo, perdeu a bola parada, mas a partir de hoje, né, mostrou que ganhou o Diego Souza, um jogador decisivo que também vai trazer muitos pontos
para o Sport. O Sport chega agora a 50 pontos, é o líder, né, provisório. A gente sabe que a rodada segue, foi apenas o terceiro jogo, né, mas o Sport, se não errar, estará na Série A da próxima temporada. Vamos ver aqui como destaca, né, o NE45, o portal NE45 do grupo, né, do pessoal do podcast 45 Minutos, lá do canal do YouTube, né, falando: o embaixador voltou com gol de Diego Souza, Sport supera o ABC do Frasqueirão e quebra a sequência negativa da Série B. Então foi mais do que 3 pontos, né? Foi uma retomada do Léo. O Diego Souza, esse foi o grito entoado pelo torcedor do Sport presente no Frasqueirão. Em sua estreia, o camisa 87 marcou o gol da vitória do Leão da Ilha diante do ABC pela Série B do Campeonato Brasileiro. O placar acabou em 1-0, né? Então, o Diego Souza marcou o gol e deu a vitória ao Leão da Ilha, né? Então o Sport volta à liderança, tira a pressão, né? Agora o time vai ter mais tempo, vai ter, né, vai ter aí esse resultado positivo para saborear durante a semana e só vai voltar a jogar no próximo sábado, ou seja, vai ter uma semana cheia, né, para com tranquilidade voltar a vencer, né? O jogo será é, às 20h45, né, às 20h45 do próximo sábado, né? Então, o Sport vai receber o Londrina, uma equipe que não está bem na competição, então é uma oportunidade aí de, né, deslanchar e praticamente garantir o acesso, né? Vencendo, chegaria aos 53 pontos, aí ficaria faltando muito pouco mesmo, né, para o acesso do Sport, né? O Sport hoje jogou com o Denis Eduardo, que depois saiu machucado, entrou Roberto Rosales, Rafael Thierry, Sabino e Felipinho, né? Fechando ali o quarto de defesa. Felipe, depois Ronaldo Henrique, né? Ronaldo Henrique hoje saiu no banco. Fabio e Jorginho, Jorginho muito mal, entrou o Diego Souza. Facundo Labandeira também muito mal, entrou o Alain Ruiz. Wagner Love e Pego. E depois, no lugar do Pego, entrou Edinho. Pego também perdeu o gol, tá de brincadeira, né? Um jogo truncado, jogo onde o Sport teve mais posse de bolas, mais muitos erros de passe. Então, um jogo assim, para assistir, um jogo complicado. É um jogo que teve até as emoções, né? Porque é um jogo apreensivo, onde o Sport precisava vencer, aí foi pro abafa, mas assim, um jogo tecnicamente muito abaixo, né? Muito abaixo, mas o Sport mereceu vencer, teve mais finalizações, né? Então apertou, quis mais o jogo, teve mais escanteios, então foi a equipe que procurou vencer, vitória merecida do Sport Recife, que agora lidera, né? O Sport agora lidera o campeonato brasileiro da Série B. Vou até colocar na tela aqui a classificação, né? Deixa eu colocar na tela aqui a classificação. Então, o Sport lidera com 50 pontos, o Vitória é o segundo com 49 pontos, pode ainda ultrapassar na rodada a equipe do Sport, o Guarani também pode ultrapassar, tem 47 pontos, mas o Vila Nova já jogou, é a boa notícia também, e tropeçou, né? Empatou em casa com a Ponte Preta, então o quarto colocado já jogou, então é bom para Vitória, é bom para o Guarani, porque essa não avança, né? Aí tem o Novo Horizontino, que ainda vai jogar na rodada, o próprio Criciúma, Juventude, o Atlético Goianiense, CRB, né? E o Ceará, que ainda vão jogar. Então, o Sport não tem possibilidade de sair do G4, né? Fica tranquilo, fica na liderança, pode sim perder a liderança ainda, mas fica ali bem seguro, bem tranquilo no G4. Mas a vitória traz de volta a confiança para o esporte, também traz um pouco de alívio para o Edson Moreira, mas o esporte precisa, de fato, voltar a construir um futebol melhor. Hoje, frente a essa fraca equipe do ABC, o esporte tem muita dificuldade, né? O esporte é uma equipe que o meio-campo foi praticamente abandonado. O Jorginho, muito mal. O Jorginho precisa acordar para a vida, né? O Jorginho é um jogador de altos e baixos, jogador que tem qualidade, né? Tem uma certa técnica, mas me parece que falta vontade, às vezes parece que falta intensidade, falta entrega do Jorginho, é complicada a situação. Eu, particularmente, eu não escalaria o Jorginho, porque eu acho um jogador que não tem pegada de Série B, né? Porque é um jogador que não coloca o pé nas divididas, assim, pelo menos a impressão que eu tenho, é um jogador que falta essa intensidade. A gente viu o próprio Wagner Love, né, quando viu que o jogo ficou complicado,
buscando o jogo, né, tentando armar o time ali, voltando um pouco para o meio campo para tentar conduzir, até porque sabia que tinha um Diego Souza dentro da grande área, né? Então, tem jogadores que conseguem. O Filipinho também eu gostei, tentou, né, foi bem a partida, foi bem ofensivo, né, um jogador muito acionado. O Rosales mal do lado direito, sem querer ali, deu assistência, foi importante, mas muito mal. Não tem condição para mim de jogar na equipe como esporte. O Rosales, até aqui, um jogador limitado, né, não está bem. E no mais, o esporte, assim, o que tem que destacar mesmo de hoje é ter vencido, né? O jogo, são mais 3 pontos, é a proximidade do acesso, não pode deixar a ansiedade de volta atrapalhar o esporte como tem atrapalhado. Então, uma semana tranquila para o esporte voltar a respirar outros ares e agora em casa vencer frente à sua torcida e aí ficar muito próximo do acesso. Então é isso, nós somos do canal 2 aqui não tem empate. Deixa o seu like, se você não for inscrito, também inscreva, dá essa moral para a gente. Valeu, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.